Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E olha o nosso título de hoje, qual é? Aqui em cima, ó, resistindo ao pecado e ao inimigo. Pois é, que interessante, não é mesmo? E hoje vamos falar sobre isso, o que a Bíblia nos ensina sobre como resistir ao pecado e ao inimigo. Olha, vocês já sabem que quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós temos vontade, a partir deste dia, de agradar a Deus. A gente tem consciência da nossa responsabilidade e temos esse desejo de agradar a Deus, porque recebemos o Espírito Santo. Então, isso faz com que a gente sinta aquele desejo de fazer coisas que agradem a Deus. Mas mesmo assim, a gente ainda tem aquela natureza pecaminosa, a gente é carne, então é uma luta da carne e o espírito. O nosso espírito quer fazer as coisas que agradam a Deus e a nossa carne nem sempre age dessa forma. E aí nos leva a pecar, fazer coisas que desagradam a Deus. E além disso, ainda tem outro inimigo, que é o inimigo de Deus e também o nosso, que é Satanás. Esse então é o que mais quer que a gente peque. Porque ele quer que a gente se afaste de Deus. Ele não quer que a gente fique perto de Deus, faça as coisas que agradam a Deus. E o pecado, o que ele faz? Nos afasta de Deus. E isso faz o quê? Agrada a Satanás. E hoje a gente vai aprender justamente sobre isso. Olha só, como resistir ao pecado e ao inimigo, que é Satanás. E nisso a Bíblia nos traz dois personagens muito interessantes que nos ensinam direitinho como resistir ao pecado e ao inimigo. Agora vamos falar de José. Como José resistiu ao pecado. José era um garoto muito querido por seu pai. José procurava fazer tudo para agradar a Deus. José chegou a ganhar um presente de seu pai. Sabe qual foi o presente? José ganhou uma túnica de seu pai. Uma túnica é o mesmo assim que um casaco, com mangas longas e largas. E José ganhou uma túnica bem colorida. E isso, muito bonita. E isso fez com que os seus irmãos ficassem com ciúmes. Eles já tinham ciúmes do relacionamento de José com o pai. E isso causou mais ciúmes ainda. A ponto deles jogarem José num poço. Depois o tiraram do poço e o venderam, olha só gente, para alguns viajantes que passavam por ali. E José foi levado para o Egito. Ao chegar no Egito, José foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar era um oficial do rei. Só que logo, Potifar percebeu, essa história que a gente está falando, está em Gênesis, no capítulo 39. Depois vocês leem com calma. Só que logo Potifar percebeu que José era um rapaz abençoado, era um rapaz diferente. José era dedicado e tudo que José fazia, Deus era com ele. Deus não abandonou José em um minuto sequer da vida de José. E tudo que José fazia prosperava. E Potifar percebeu que José era diferenciado e o colocou como mordomo de sua casa. E você sabe o que faz um mordomo? Um mordomo é responsável por todo o serviço da casa. Ele é o responsável por tudo ali. Então, Potifar tinha total confiança em José. José era um rapaz muito bonito. E a esposa de Potifar começou a se interessar por ele. Só que José não dava ouvidos a ela. Certo dia, quando não havia ninguém em casa, o que ela fez? Ela foi abraçar José. E sabe o que José fez? José saiu correndo. A Bíblia diz que José resistiu ao pecado. Olha só, gente, José não pecou porque aquilo era errado. José sabia que era pecado que ela estava fazendo, porque ela era mulher casada. E a Bíblia fala em Êxodo, olha só, capítulo 20, versículo 14, tem um dos mandamentos de Deus que é não adulterarás. E José não adulterou. José resistiu ao pecado. Só que olha o que aconteceu. José saiu correndo, né? E olha o que aconteceu. Quando a Potifar chegou em casa, a esposa dele lhe contou uma mentira, porque ela tinha que falar o que havia acontecido, né? Porque o José não estava lá, né? E o Potifar gostava muito de José. Então ele inventou uma mentira de que José havia tentado agarrá-la
E olha só o que Potifar fez, ficou muito zangado e colocou José na prisão. Só que Deus era com José em todo o tempo, e Deus o abençoou ali também. Depois de alguns anos, Deus abençoou José e ele foi tirado da prisão. E olha só o que aconteceu com José. José se tornou governador do Egito. Em todo o tempo, Deus abençoava José, porque José agradava a Deus. Agora vamos falar de alguém que nos ensina como resistir ao inimigo. O nome dele é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E Jesus resistiu ao inimigo e nos ensina como fazer. Olha só, certa vez, Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer nada. Ficou sozinho lá, sem comer nada. E no final dos 40 dias, Jesus teve fome. E vocês sabem quem apareceu por lá? Satanás. Satanás apareceu por lá para tentar Jesus. Olha só, a conversa que ele começou a ter com Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome, Jesus estava ali por 40 dias. Olha o que ele falou para Jesus. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, esse diálogo de Jesus com Satanás, né, quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, está em Mateus, no capítulo 4. Então, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês aí. Olha só que Jesus respondeu para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse mesmo versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Mas pense que Satanás desistiu? Satanás não desistiu não, ele continuou conversando com Jesus. Olha o que ele falou mais. Lá no versículo 5, ó. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Olha só, gente, você parou para imaginar? Até Satanás conhece as escrituras. Olha o que ele falou para Jesus. E aí Jesus respondeu. Olha só. Jesus lhe disse, né? Olha, então também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse mesmo versículo que Jesus citou para Satanás está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Mas pensa que Satanás desistiu? E olha só, tudo que ele falava para Jesus, Jesus já respondia com um versículo bíblico. Jesus respondia com a palavra de Deus, olha só. Mas aí, ele não desistiu não, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Levou Jesus, ó. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Gente, Satanás queria que Jesus se prostrasse a ele. Olha só, que coisa terrível. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Olha só, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Gente, Jesus já respondeu ali, ó, na ponta da língua já estava com o versículo. E esse mesmo versículo que Jesus respondeu para Satanás está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Com isso, ó, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí os anjos vieram e serviram a Jesus. E Jesus, então, o que Jesus nos ensina, gente? Jesus nos ensina como resistir ao diabo, ao inimigo. Olha só, Jesus resistiu ao inimigo. E como Jesus resistiu ao inimigo? Com a palavra de Deus. Jesus tinha tudo ali na mente dele. Jesus sabia o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que falar a ele. E dessa maneira a gente aprende com Jesus como resistir ao inimigo. Concluindo, viram só, Jesus nos ensinou como podemos dizer não
as coisas que o inimigo quer que a gente faça para desagradar a Deus. E olha só, hoje Satanás tem inúmeras maneiras para tentar nos enganar. Seja através de um desenho, seja através de um filme, de uma novela. Ele tem várias maneiras de fazer com que as crianças se tornem desobedientes, teimosas, egoístas. Sabe? São coisas assim que ele faz que só vem tentar nos afastar de Deus, nos levando a pecar. E vocês viram como Jesus sabia os versículos na mente? Como ele combateu o inimigo com os versículos? Por isso é tão importante que a gente leia a Bíblia, que a gente guarde os versículos na nossa mente, no nosso coração, que a gente não só leia, mas como também pratique a palavra de Deus. E aprendemos isso com Jesus. Vai ter momentos na nossa vida que o inimigo vai querer nos atrapalhar na caminhada com Deus, vai querer nos afastar da presença de Deus. Mas quando a gente está firme na palavra de Deus, a gente não cai nas tentações do inimigo. A gente permanece na presença de Deus, tá? Então é isso que a gente aprendeu hoje, como é importante a gente estar firme na presença de Deus, buscar a Deus, ter a palavra de Deus na mente e no coração. Né? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado para conosco, para com a nossa família, ó Deus, pelos livramentos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais buscarmos ao Senhor, ó Pai, termos a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir, Senhor, ao pecado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Sê conosco em todo o tempo, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de santidade que seja agradável ao Senhor, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo grande.